O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Passemos agora para a coluna aberta, na qual eu e o Felipe seguimos repercutindo os acontecimentos na faixa de Gaza. Namíbia critica a Alemanha por defender Israel no caso de genocídio da SIG. Atualizando, né? Lembrando, semana passada a gente falou mais ou menos 1 hora sobre esse assunto, né? Cobrimos aí os principais detalhes e, relembrando, a Alemanha, tá? Ela não apenas declarou apoio a Israel no contexto da Corte Internacional de Justiça, mas disse que vai intervir no caso, né? Que nesse caso é um país fazer uma apresentação apoiando alguma das posições, tá? Então um país fazer uma apresentação falando, olha só, temos sim indícios de que Israel estaria cometendo genocídio, ou que Israel não está punindo seus ministros por incitarem genocídio. Ou então, temos indícios de que não é genocídio, ou discordamos desse enquadramento jurídico de que seja genocídio. E a Alemanha anunciou que vai intervir na posição pró-Israel. A Alemanha interviu tanto no caso da Gâmbia contra Mianmar, tanto no caso da Ucrânia contra a Rússia, tá? Que são os casos de genocídio atuais na SIG. E aí, meu caro Matias, por que a Namíbia protestou contra a Alemanha? Porque se a gente for falar de genocídio no século XX, a gente tem que voltar para o sudoeste africano-alemão. Exatamente, a atual Namíbia, né, que foi uma posse colonial alemã, que é onde nós tivemos, né, 2 genocídios, tá? Por que a gente fala 2? Porque a população da Namíbia não é a mesma coisa? Não, porque você tinha, né, 2 populações diferentes, né? A população Herero e a população Nama. Os genocídios cometidos pela Alemanha na atual Namíbia, inclusive, serviram, digamos assim, né, de aprendizado, experiências para políticas que foram utilizadas depois pela Alemanha nazista contra judeus e contra eslavos, tá? Inclusive, né? E a gente, né, aqui no Xadrez Herbal, eu e o Matias, a gente falou bastante desse assunto no programa 258, tá, gente? Um programa de junho de 2021. Por quê? Porque naquele contexto a Alemanha devolveu patrimônio da Namíbia, incluindo crânios de lideranças herero, tá, que estavam na Alemanha, né, no que hoje é o Instituto Max Planck, né, mas que durante muito tempo ficaram, né, no Instituto Kaiser Guilherme para a Eugenia. Tá? Não é uma... não estou inventando esse nome, tá? Não é uma adaptação o nome. O nome, inclusive, muito direto, né? Pois é. O que vocês fazem? O que vocês estudam aqui? Eugenia. Tá, obrigado. Então a Namíbia criticou a decisão alemã, né, de apoiar Israel. Lembrando que a Namíbia, inclusive, ela tem uma outra ligação com esse caso, né, porque o caso original é a África do Sul versus Israel. E a Namíbia, durante muito tempo, ela foi ocupada e administrada pela África do Sul do Apartheid. Né? A África do Sul, a Namíbia, desculpa, ela se torna independente em 1990 apenas. Sim. E a bandeira era muito parecida, inclusive, né? As mesmas cores, né? É o que alguns autores chamam de descolonizações regionais, né? Então a independência da Namíbia em relação à África do Sul, a independência do Timor-Leste em relação à Indonésia, ou seja, que não são independências ligadas às metrópoles originais. Né? E, inclusive, durante esse período, manteve o nome colonial de Sudoeste Africano, só tirou o gentílico alemão. Virou Sudoeste Africano da África do Sul. Né? Até porque na Namíbia tem um negócio chamado diamante, né? Especialmente.
né? E é curioso essa ação da Namíbia, porque muitas pessoas foram pesquisar, né? Então, por exemplo, a população branca na Namíbia hoje, se não me engano, isso aqui eu tô falando meio de orelha, tá, gente? Meio de lembrança, então pode estar errado. Ligeiramente errado, mas é coisa do tipo, a população branca na Namíbia é coisa de 9%, mas eles detêm 70% das terras aráveis, sabe? Até hoje. Né? Enfim, então a Namíbia criticou essa decisão alemã, porém, a Namíbia ainda não manifestou algo como, por exemplo, uma intervenção própria, tá? Um país que essa semana anunciou que vai intervir do lado da África do Sul é Bangladesh. E alguns ouvintes podem falar, pô, mas Bangladesh? Por que Bangladesh, né? Bangladesh, né, o governo da Sheikh Hasina tem todos os problemas que a gente tem abordado nos últimos tempos, mas nesse caso aqui, Bangladesh está participando porque Bangladesh foi, muitas aspas aqui, né, representante dos Rohingya. Vamos lembrar, um dos argumentos de Mianmar para não dar cidadania para os Rohingya e expulsar os Rohingya, além da questão religiosa deles serem muçulmanos, é que eles seriam originários de Bangladesh. E aí os britânicos terão levado eles de Bangladesh para Mianmar para construir ferrovias como mão de obra servil, né? Então, como quase todos os problemas do mundo, a origem está nos britânicos. E muitos deles foram expulsos para Bangladesh. Então, Bangladesh... Até porque os países dividem uma pequena fronteira, né? Sim, a silhueta de Bangladesh é muito bizarra. Né? Assim, as crianças de Bangladesh, quando tem que pintar o mapa do próprio país na escola, devem sofrer. Eu não ia conseguir ficar dentro das linhas. Então, Bangladesh, por conta do caso Rohingya de Mianmar, Gâmbia versus Mianmar, né, por conta desse precedente, digamos assim, que anunciou. Mas, claro, também tem o fato de que Bangladesh é um país da Organização de Cooperação Islâmica e é um país que não reconhece a independência de Israel. Tá? Atualizando outras posições públicas nessa semana, meu caro Matias, Espanha, Finlândia, Luxemburgo se mostraram neutros na questão, ou seja, acolheram a questão, o assunto na CIGE, porém, falam, não, a CIGE tem que deliberar, vamos acolher o que a CIGE determinar e tal, porém, uma posição mais neutra. Já países que se declararam a favor do processo na CIGE foram Argélia, Noruega, Bélgica e Irlanda. E aqui tem algumas coisas que é bom a gente contextualizar, tá? Primeiro, né, muita gente na semana passada, nas outras semanas, eu tuitei sobre isso hoje, né? Ficou, não, olha só, o Brasil adotou a mesma posição que esses países, né, países ruins, né, países autoritários, países pobres, como Venezuela, como Turquia, como Ilhas Comoros, tal. Então a posição do Brasil estaria errada pela associação, né? O argumento por associação costuma ser uma porcaria, né? E agora, eu não sei se essas pessoas vão mudar de ideia, né? Porque, por exemplo, o comunicado belga em apoio à demanda sul-africana na CIGE, eu achei o comunicado belga mais incisivo do que o do Brasil, tá? A Bélgica, inclusive, falou que tem que ter um cessar-fogo imediato, tá? Que tem que ter medidas imediatas, enfim. Nas palavras da Peter de Sutter, né, a Bélgica não pode continuar olhando o imenso sofrimento em Gaza. Nós devemos agir contra uma ameaça de genocídio. Eu quero que a Bélgica tome ação na CIGE seguindo o pedido da África do Sul. E, no caso, a Peter de Sutter é a atual vice-primeira-ministra belga, né? E aí, meu caro Matias, a Irlanda... ela tomou uma postura essa semana que eu achei muito curiosa e achei interessante a gente trazer para os nossos ouvintes, até porque dialoga com o que a gente explicou na semana passada. A Irlanda disse que apoia a demanda sul-africana na CIGE, disse que existem questões importantes a serem investigadas, embora o governo irlandês não... apoie a denúncia de que Israel estaria cometendo genocídio. Então, o que a Irlanda está apoiando? A Irlanda está falando que, olha só, Israel possivelmente não estaria punindo os discursos de incitamento ao genocídio. Porque vamos lembrar que a gente falou no programa passado, são 8 acusações da África do Sul contra Israel. A maior parte da imprensa, pessoas nas redes sociais, estão tratando como se fosse uma acusação, e uma acusação
preto no branco. Israel está cometendo genocídio, sim ou não? Quando você tem outras acusações, como por exemplo, Israel não está cumprindo a Convenção do Genocídio ao possivelmente não punir discursos genocidas feitos por integrantes do governo. Tá? Então, o que aí entre as várias coisas que a CIJ vai deliberar. Então a CIJ vai deliberar, olha só, o discurso do ministro, sei lá, do Itamar Ben-Gvir, é um discurso genocida? Sim ou não? É um discurso que incita o crime de genocídio? Tá? Sim ou não? Se sim, ele foi adequadamente punido por isso? Não foi? Então o Estado de Israel pode ser responsabilizado, porque aí o Estado de Israel não estaria cumprindo a Convenção de Prevenção de Genocídio. Tá? Então é importante lembrar isso, e que a gente falou no programa passado. Então, sobre atualizações de posições internacionais e todas as limitações dessas posições, inclusive, né? Eu acho que são essas as principais, digamos assim, atualizações. Só que aí, meu caro Matias, nós vamos ter um novo desdobramento, tá? No direito internacional, que é Chile e México levaram o tema das ações, tanto do Hamas no dia 7 de outubro, quanto das ações na faixa de Gaza, para o Tribunal Penal Internacional, tá? Afirmando que existe uma preocupação devido à escalada de violência. Tá? E aí entra algo que a gente também mencionou no programa passado e que aí vai ser uma briga muito grande dentro do direito, tá? Que é, e essa é uma notícia de hoje, tá? Hoje, dia 19, então não deu tempo da gente consultar, por exemplo, nossos amigos e amigas que são especialistas no caso, que nos ajudaram, inclusive no roteiro passado, eu mencionei isso no programa, né? O que acontece? Israel não é parte do Estatuto de Roma, ou seja, não é parte do Tribunal Penal Internacional. Porém, a Palestina é. Então, um dos entendimentos possíveis, tá, da Procuradoria do Tribunal Penal Internacional é que os crimes cometidos no território de Gaza e por cidadãos palestinos são passíveis de serem investigados pelo TPI. Então, se você teve um crime de guerra, por exemplo, cometido por um cidadão israelense dentro do território israelense, não teria como isso ser investigado pelo TPI atualmente. Porém, os crimes cometidos por quaisquer indivíduos nos territórios da Palestina e cometidos por cidadãos palestinos, mesmo em outros territórios, como no território israelense, seriam possíveis de serem investigados. Vou repetir. Chile e México apresentaram isso hoje e é uma notícia fresca, não deu tempo de ver ainda, e que vai dar uma discussão muito grande sobre a jurisdição, justamente. Tá? Que nem quando nós tivemos a questão envolvendo a jurisdição na Ucrânia, quando teve um mandado de prisão contra o Putin. Né? E aí a gente pediu ajuda, por exemplo, para o nosso querido Jeff Nascimento para ele explicar o entendimento, que era como a Ucrânia, que também não é parte do TPI, mas a Ucrânia falou, olha só, os crimes ocorridos de 2014 para cá, no contexto da guerra com a Rússia, da agressão russa, podem ser investigados. Então, do ponto de vista ad hoc, ou seja, aquela finalidade nesse contexto, seriam possíveis de serem investigados. Tá? Então, é uma coisa que a gente vai ter que ficar de olho, né? Mas ainda não temos algo tão firme assim. Aí, meu caro Matias, a gente vai mais ao sul, vamos para o Golfo de Aden, né? Vamos para o Iêmen, já que nessa semana tivemos mais ataques dos Estados Unidos contra os Houthis em território iemenita e mais ataques dos Houthis contra navios passando pelo Golfo de Aden. Lembrando, é um dos gargalos que leva ao Canal de Suez, por isso gera um problema econômico global, que é a origem das ações dos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos, o Reino Unido, estão realizando ataques contra os Houthis por conta da perturbação econômica global, principalmente.
tá? Nessa semana, inclusive, no último dia 16, a Shell, né, a gigantesca do petróleo, anunciou que suspendeu indefinitivamente todas as suas rotas que passam pelo Mar Vermelho. Ou seja, o navio, em vez de passar pelo Canal de Suez, vai ter que meter um Vasco da Gama e dar a volta pelo continente africano, tá? Gostou de meter o Vasco da Gama? Opa! Só na segunda marcha. E aí você viu o vídeo do Joe Biden falando da efetividade dos ataques? O cara perguntou assim, não, os ataques contra os Houthis estão sendo efetivos? Aí o Joe Biden falou, efetivos no sentido de pará-los? Não, mas eles vão continuar. Né? Um belo de uma confissão, digamos assim. Segundo os Estados Unidos, desde a semana passada, desde o dia 12 de janeiro, já são mais de 60 alvos Houthis que teriam sido destruídos. E, nesse contexto, 2 SEALs da Marinha dos Estados Unidos, né? Lembrando que os SEALs são a tropa de elite da Marinha dos Estados Unidos, né? São as forças especiais da Marinha, desapareceram, tá? Numa operação que eles estavam abordando um navio que estaria carregando munições do Irã para os rebeldes Houthis. Isso na costa da Somália. Isso. Os Estados Unidos afirmaram que apreenderam, né, munições e tal, mas não comentaram desse potencial desaparecimento dos 2 SEALs, tá? Não sei se, enfim, caíram na água, enfim, o que pode ter acontecido. Aí, meu caro Matias, a gente vai para outra frente, né, dessa disputa toda, que é no Iraque. Já que, e aí a gente falou aqui, né, semana passada, semana retrasada, a gente já falou aqui várias vezes, né? Hoje, a soberania territorial de Líbano, Síria e Iraque é uma ficção, né? Turquia, Estados Unidos, Israel, Irã, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, todos esses países violam a soberania desses países repetidamente, tá? E aí tivemos um ataque do Irã, utilizando mísseis, tá? Contra a cidade de Erbil, que é a capital do Kurdistão iraquiano, na região norte. Recapitulando algumas coisas que a gente já abordou aqui algumas vezes no programa de forma bem resumida. Os curdos iraquianos, primeiro, eles são muito mais ricos, né, devido ao petróleo, né? Boa parte do petróleo do Iraque está justamente na região norte. Eles e as instituições curdas, o perfil das lideranças curdas é um perfil nacionalista conservador, digamos assim. Enquanto o perfil das lideranças curdas sírias é um perfil de militância, mais uma militância de esquerda, com grupos anarquistas, grupos feministas. Protagonismo feminino. Exatamente, né? A Federação de Rojava, enfim, a obra do Ocalan, a gente já recebeu a Florência aqui para falar sobre isso, por exemplo. Então, os curdos não são homogêneos, tá? A gente está falando de milhões de pessoas e que vivem em situações em contextos diferentes. Em Erbil, você tem, né, um gigantesco consulado dos Estados Unidos que funciona, na prática, como uma espécie de embaixada, tá, extraoficial dos Estados Unidos perante o Kurdistão iraquiano. E o Irã afirma que os curdos iraquianos, tá, os curdos iraquianos, são muito próximos de Israel, tá, pelo mercado de petróleo, fornecimento de inteligência, enfim. E o Irã atacou, então, o que eles alegam ser uma base, o que era uma base do Mossad, né, agência de inteligência exterior israelense, em Erbil, tá? Além de posições terroristas na Síria. Então, essas posições terroristas seriam especialmente de grupos sunitas, tá? Esse ataque em Erbil, inclusive, matou um dos homens mais ricos do Kurdistão, tá? O Pesharah Dizayeh, tá? Que era o CEO da Empire World. A Empire World, tá? É uma empresa iraquiana que trabalha
com construção civil, da área de construção civil, mas que também teria ligações com o fornecimento de petróleo, segundo o Irã, vamos deixar isso muito claro, também teria ligações com o fornecimento de petróleo do Kurdistão iraquiano para Israel. Tá? Lembrando que Israel não conta com reservas de petróleo, tá, no seu território. Tá? Então deixaram 4 pessoas mortas. Como consequência, o governo iraquiano emitiu, né, uma nota de censura contra o Irã e chamou o seu embaixador em Teherã para esclarecimentos. Tá? Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, diversos países condenaram os ataques. Tá? O secretário-geral da OTAN também condenou esse ataque numa conversa com o al-Sudani, o primeiro-ministro do Iraque, em Davos. E lembrando, estamos falando do contexto em que o Iraque estava, né, na semana passada, pedindo a retirada das tropas dos Estados Unidos do Iraque. Então, esse ataque pode afetar esse pedido, pode afetar... Porque assim, a gente já mencionou aqui, uma guerra civil no Iraque, infelizmente, é uma questão de quando, não é uma questão de se. Aí, meu caro Matias, ainda tem outra questão de ataques envolvendo o Irã pra gente comentar, mas agora a gente vai falar de outras notícias envolvendo Israel e Gaza, tá? No último dia 14, nós tivemos cerca de 120 mil pessoas em Tel Aviv protestando contra o governo Netanyahu pelo não retorno dos reféns. Tá? Atualmente cerca de 130 pessoas, 130 israelenses, todos eles homens, a maioria deles homens, ainda estão sob cativeiro do Hamas. E essa manifestação foi no que foi rebatizado, né, extraoficialmente, de Praça dos Reféns, em Tel Aviv. Também no fim de semana, em uma entrevista, o ex-almirante Ami Ayalon, que a gente já citou aqui no programa lá em outubro do ano passado, ele é o ex-diretor do Shin Bet, né, o Shin Bet, que é a agência de inteligência interna de Israel. Ele disse que Israel precisa negociar, tá, para a libertação dos reféns e que a segurança de Israel depende de um Estado palestino. Depois, no dia 15 de janeiro, tivemos um ataque terrorista envolvendo o uso do carro como arma e faca em Hanana, tá? Em Israel, que fica perto ali de Tel Aviv, que deixou uma pessoa morta, 18 pessoas feridas. Tá? Os 2 terroristas eram 2 palestinos da região de Hebron, foram presos. Tá? No dia 16 de janeiro, o Qatar anunciou mais um acordo entre Israel e Hamas, dessa vez para a entrada de remédios para os reféns, as pessoas que estão sob cativeiro do Hamas. No início da semana, na última segunda-feira, o parlamento de Israel, o Knesset, aprovou, né, uma ordem administrativa do ministro de Segurança Nacional, o extremista de direita Itamar Ben-Gvir, que permite que os prisioneiros de segurança, ou seja, pessoas que foram detidas sob a justificativa de segurança nacional desde o último dia 7 de outubro, tá, possam continuar presas sem poderem consultar ou serem recebidos por um advogado. Então, essas pessoas estão detidas, não puderam consultar um advogado e vão continuar sem poder consultar um advogado. Uma medida que é uma clara violação de direitos humanos. Tá? Falando em legislativo, no dia 17 de janeiro, o Senado dos Estados Unidos rejeitou uma resolução proposta pelo Bernie Sanders, tá? Que recebeu apenas 11 votos a favor, que ligaria o fornecimento de ajuda militar pelos Estados Unidos a Israel a condições ligadas a direitos humanos. Tá? Então, a cada 30 dias seria necessário um relatório sobre o cumprimento ou não de algumas diretrizes de direitos humanos, e caso esse relatório fosse
condenatório, digamos assim, a Israel, a ajuda militar poderia ser suspensa. Tá? Então, apenas 11 senadores votaram a favor. E aí, meu caro Matias, uma notícia que é de política interna, é de economia, enfim, é de diversas questões, mas que acho interessante a gente repercutir aqui. Né? Nós tivemos um abaixo-assinado, tá? Nesse dia 18, aqui no Brasil, que reuniu cerca de 18 mil assinaturas. Já passou de 20. Já passou de 20. Pedindo para que o governo Lula retire o apoio à ação da África do Sul contra Israel na CIG. Tá? Dentre alguns signatários estão nomes que não são exatamente novidade, enfim, que são pessoas que já expressaram críticas a isso. Porém, tem um nome que eu acho muito interessante da gente mencionar, que é da Luísa Helena Trajano, né, que é a dona Magalu. Né? Por que é interessante da gente mencionar? Porque além de ser uma das representantes do PIB, né, como gostam de falar em setores da imprensa, ela é uma pessoa muito próxima ao PT. Né? Ela chegou a ser cogitada para cargos eletivos pelo PT, né? Faz parte do Conselho Econômico do Lula, né? Que é também às vezes chamado de conselhão e tal. Então é um nome interessante da gente mencionar, porque mostra que esse assunto não é uma unanimidade, né, sequer dentre pessoas próximas ao governo, próximas ao Lula. Novamente, você ter, vamos, por exemplo, extremo oposto. Você ter o Jair Bolsonaro, o ex-presidente, assinando um negócio desse, ninguém seria pego de surpresa, algo assim. Então essa é uma notícia que eu acho interessante e que eu acho que terá mais repercussão nos próximos dias. Aí no dia 18, o senhor Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, que responde a processo por corrupção e lidera o governo mais extremista da história do seu país, ele disse que Israel precisa ter o controle, tá? Em nome de sua segurança, em nome da segurança de Israel, Israel precisa ter o controle de toda a área do rio ao mar, usando o termo que está na Carta Fundamental do Likud, o partido dele, cuja origem histórica é o Irgun, né, o grupo paramilitar de extrema-direita do período do mandato britânico, e que nos últimos meses gerou muito debate. Por quê? Porque pessoas pró-Palestina usam esse slogan, né, falando... E daí, nesse contexto, são acusadas de antissemitismo. Ou de inclusive, incentivar genocídio, né? Eu não lembro qual foi a cidade, foi logo no início, foi no programa de outubro, acho que foi Viena. Na Alemanha. Acho que foi Viena. Que baniu uma manifestação porque ela usava o termo do rio ao mar. Enfim, o Netanyahu, essa semana, usou esse termo e o Netanyahu voltou a bradar, né, a sua própria posição e o seu suposto mérito nisso, né, com o governo dos Estados Unidos, em relação ao governo dos Estados Unidos, melhor dizendo, né, num diálogo com os Estados Unidos, afirmando que ele se opõe à criação de um Estado palestino mesmo depois da guerra atual. Ontem, dia 18 de janeiro, o Comitê para a Proteção de Jornalistas, né, o CPJ, né, que é baseado em Nova York, pela primeira vez em sua história, colocou Israel na lista de países que são os maiores prendedores, né, não sei qual é a melhor tradução para jailers, né, os maiores prendedores de jornalistas do mundo, tá, afirmando que esse ano, 19 jornalistas foram presos por Israel. Tá? Seria o 6º país que mais prendeu jornalistas. Israel fica atrás apenas de, segundo o CPJ, China, Mianmar, Belarus, Rússia e Vietnã. Outra notícia, meu caro Matias, que está sendo debatido na imprensa israelense essa semana, que as Forças Armadas israelenses teriam voltado a utilizar o chamado Protocolo Aníbal.
né? O protocolo Hannibal, para quem quiser falar em inglês. Né? Esse protocolo é muito curioso. Ele teoricamente foi abolido em 2016, justamente no período em que eu estava lá em Israel. O que é esse protocolo Hannibal? Tá? Ou Hannibal, né? Resumindo, é que as Forças Armadas israelenses devem evitar a qualquer custo que cidadãos israelenses sejam tomados como reféns. Tá? Isso foi derivado, né, do trauma, né, digamos assim, que foi gerado pelo caso do Gilad Shalit, né, que foi refém do Hamas por 5 anos. Ele foi um soldado israelense capturado pelo Hamas. Ele ficou 5 anos como refém do Hamas e ele foi libertado em troca da libertação de 1.000 prisioneiros palestinos. Tá? E, obviamente, o protocolo Hannibal não foi derivado diretamente disso, mas ganhou força por conta disso. E o que significa? Que as Forças Armadas israelenses devem fazer de tudo para evitar que cidadãos israelenses sejam tomados como reféns. Se necessário, atirar no seu companheiro de farda, por exemplo. Então, se o soldado tiver numa posição e ele vê um colega dele, militar, sendo levado como um refém pelo Hamas, e aí eles colocam o cara dentro de um carro. O dever dele é atirar nessas pessoas, é atirar nesse carro, é explodir esse carro, enfim, é evitar a qualquer custo que aquele cidadão seja tomado como refém. E a imprensa israelense está debatendo uma denúncia anônima que começou com o jornal Yedot Ahronot. Então, assim, a denúncia é de que tropas de Israel teriam atirado em cidadãos israelenses para evitar que eles tivessem sido levados como reféns sequestrados pelo Hamas. A questão é que essa é uma ordem que, obviamente, vocês podem imaginar é muito polêmica e que, teoricamente, foi abolida em 2016. E isso está em paralelo com aquelas outras denúncias de possível fogo amigo, né? Tem aquelas imagens que seriam de um helicóptero Apache, né? Durante o Festival de Música Eletrônica, né? O Festival Nova, que teria atirado contra cidadãos israelenses também. Enfim. E, finalmente, o Gadi Eisenkot, que a gente também já mencionou aqui, ele foi chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Israelenses. Hoje ele está no gabinete de guerra, tá? Ou seja, ele tem status de ministro. Ele disse que a vitória total que o Netanyahu prega é impossível, tá? E que é necessário negociar com o Hamas para a libertação dos reféns vivos, tá? Palavras dele, os reféns só vão retornar vivos se tivermos um acordo. Aí, meu caro Matias, nós vamos para outras notícias, tá? Começando pelo fato de que a Turquia realizou mais ataques aéreos contra a Síria e o Iraque nessa semana, depois dos 9 soldados turcos que morreram semana passada. Como retaliação aos curdos. Isso, exatamente, contra os curdos. E aí, meu caro Matias, a gente vai fechar indo para a fronteira entre Irã e Paquistão, em que, sinceramente, eu vou jogar um banho de água fria em algumas pessoas aí. Porque o que aconteceu? Nessa semana, primeiro, no dia 16 de janeiro, nós tivemos ataques do Irã dentro do território paquistanês. E aí depois, no dia 18, nós tivemos ataques do Paquistão contra território iraniano. E aí já veio aquele papo, né, de não, a situação está escalando, vai ter uma guerra, vai ter isso, vai ter não sei o que, tal. O que acontece? Tanto o Irã atingiu dentro do Paquistão um grupo pró-independência do Balochistão, e o Xadrez Herbal deve ser o único podcast por língua portuguesa que fala do Balochistão, e o Paquistão também atingiu um outro grupo do Balochistão, dentro do território iraniano, porque o território do Balochistão, o território onde vive a etnia Baluch, né, ele é, digamos assim, compartilhado, né, entre os dois estados, tá? Qual a diferença? Que o Irã atingiu um grupo que é sunita, o Paquistão atingiu um grupo que é
secular, né? Secular nacionalista, e que, inclusive, na década de 1990, por exemplo, o Paquistão e o Irã usavam os grupos Baluchi para sua própria conveniência, para ser uma perturbação para o outro. Então o Paquistão é assim, olha só, o grupo Baluchi secular de esquerda é nosso inimigo, mas o grupo sunita a gente tolera. E os sunitas, vai atacar o Irã é nosso inimigo. E o Irã fazia a mesma coisa. Então, esses ataques que ocorreram essa semana, que deixaram, infelizmente, pessoas mortas e que gerou essa tensão toda, né? A China veio mediar a situação e tal. Pra mim, tá? Aqui não é análise, aqui o que eu vou falar é instinto, é chute, tá? Mas pra mim foi tudo ensaiado, tá? Olha só, já estamos de saco cheio dos Baluchi, vamos lembrar que a gente falou semana passada. Um dos principais grupos do Baluchistão depôs suas armas, do Baluchistão no Paquistão, né? Depôs suas armas, o líder se entregou junto com 70 militantes. Então, assim, olha só, os Baluchi estão atacando aí, enfim. Então, assim, pra mim foi tudo ensaiado, sabe? Porque não foi que o Irã atacou, por exemplo, uma base do exército paquistanês. Ou o Paquistão atacou uma base do exército iraniano. Esses dois países têm situações tensas há muito tempo, tá? Essa tensão se aplica a outros cenários, inclusive, e aí indo pro Cáucaso, né, que a gente falou bastante aqui no passado. O Azerbaijão tem no Paquistão um dos seus principais aliados, enquanto a Armênia tem no Irã um aliado e um parceiro comercial. Tá? O Paquistão sequer reconhece o Estado armênio. Tá? Paquistão e Armênia não tem nem relações. Então, sabe, é uma história de tensão, especialmente pós-79, pós-88 principalmente, 1988. Não vai dar em nada isso daí. Entendeu? E todo esse discurso aí, enfim, o Paquistão, né, expulsou o embaixador iraniano e convocou o seu embaixador no Irã para esclarecimentos. A China, repito, né, mediou a situação, né? E os dois ministros de Relações Exteriores, hoje, sexta-feira, já disseram, não, isso aí ficou para trás, a gente é brother, a gente é muito legal, né? Falaram aí da brotherly relations, né? Relações de irmandade. Né? É um irmão meio Caim e Abel, né? Mas tudo bem. Isaú e Jacó. Boa. Machadão ia ficar orgulhoso. Então, assim... A Bíblia também, né? Não, a Bíblia também. Não, mas eu vinculo Isaú e Jacó mais ao Machado de Assis do que a Bíblia. Porque, enfim, Esaú é filho de Noé, né? Não, eles são filhos de Isaac. Filhos de Isaac, tá. Você manja mais do que eu. E pra gente fechar, meu caro Matias, uma notícia do Paquistão, uma notícia do último final de semana. A Suprema Corte do Paquistão baniu o partido do Imran Khan, né, o Tehreek-e-Insaf, de usar um bastão de cricket como seu símbolo, tá? Dizendo que o bastão de cricket não pode ser apropriado por um partido, porque lembrando, né, o Imran Khan é um craque do cricket, né? Foi um craque do cricket. E então assim, é isso, o cara não vai poder disputar a eleição e o seu partido perdeu o símbolo. Então os partidários dele falam que é para criar confusão nos eleitores. Não sei o que pode substituir, a bolinha do cricket, não sei. A proteção, a caneleira que eles usam, aquela proteção... Tem aquela máscara também. Mas aquela caneleira acho que é mais característica, né? Aquela caneleira esquisita. Né? Porque ela separada, acho que não passa uma mensagem. Eu vou dar uma canelada na corrupção. Estou de joelhos pelo Paquistão.